Fala, meu povo e minha pova. Bom demais pra vocês? Ó, vamos começar mais um episódio do Coffee Break Cast, o podcast que tem o intuito de te fazer sair da frente do Excel, sair da frente do PowerPoint e vir tomar um café com a gente, aprender com uma galera de peso do mercado de trabalho para você se desenvolver e conquistar sucesso na tua carreira, beleza? Estava eu um dia desses andando lá no meu LinkedIn e estava procurando alguém que fosse referência de um assunto que está muito em alta, que é Web3, galera, tá? Encontrei esse cara brabo, Alexandre Adólio, e convidei ele aqui para trocar essa ideia com a gente. Tenho certeza que vai ser muito legal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí, Michel, beleza? Tamo junto. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Meu irmão, vamos lá, pra gente começar. Alexandre, conta pra gente um pouquinho, cara, da tua infância, rapidamente, se tu já nasceu prodígio, se tu já nasceu sabendo o que era Web3, como é que foi isso, e uma lição legal que você tira da tua infância até hoje na tua vida. Pô, da infância para hoje, assim, o que eu mais tenho para falar é a questão, assim, eu nasci numa família de empreendedores, né? Então, meu pai, meus tios, tal, a galera braba mesmo, eles Os raiz. Os raiz, né? Beleza. E é engraçado porque eu trouxe isso, toda a minha família, né? Na real, assim, meus irmãos, tenho 3 irmãos, todo mundo empreende. Então, desde criança, assim, a gente morava perto de uma estação de trem em São Paulo. E eu e meu irmão, a gente fazia raspadinha para vender na saída do trem às 6 da tarde, né? Para poder comprar bombinha de festa junina. Então, desde lá, tá no nosso DNA, assim, meio que fazer acontecer, né? Eu tenho carreira também na área corporativa, nas corporações e empresas, mas, de fato, sempre que eu fui para alguma empresa trabalhar como funcionário, eu entrava lá e empreendia, né? Essa é a real, né? Essa é a pegada, inclusive, a pegada. Né? Eu nasci em São Paulo, capital, bem cedo, assim, comecei a trabalhar, 16 anos já trabalhava com meu pai, depois fui trabalhar numa outra empresa, com 17, 18 anos. Trabalhei na área de agribusiness, com Arroz Camil, depois na área de moda, com a M-Officer. E sempre assim, a área de vendas, de marketing e principalmente estratégia de negócios sempre me encantava, né? Então, eu lembro que eu cheguei uma vez, acho que eu tinha, sei lá, 17 anos, cheguei pro meu pai e falei, pô, vamos assinar exame, pai. Ele me chamou de louco. O que você vai falar de economia? Então, naquela época, assim, não estava muito embrenhado toda a estratégia corporativa numa coisa só, né? Você tinha vendas, que era uma coisa, e operação, que era outra. Era separado. Era meio separado, como se fossem duas empresas diferentes. Exatamente. Quanto tempo? Até a época do downsizing, que a gente chama, né? Que realmente achatou a hierarquia das empresas, né? Esse acontecimento aí no mundo dos negócios. Então, eu sempre via muito como é que as empresas de sucesso iam atrás dos seus objetivos, desenvolviam estratégias, a implantação tática, era muito bacana assim, né? E eu, para você ter uma ideia, eu fiz mercadologia no colégio. Então, eu fiz um colégio técnico, eu não fiz o colégio normal, o colegial. Mercadologia. Eu fiz um colegial técnico de marketing, né? Olha só. Que chamava mercadologia. Você imagina quão velho é isso, né? Não, mas enfim, eu nem existe mais a palavra. Né? Eu falei, ó. E de lá eu já fui para faculdade, da faculdade já emendei pós e doutorado e mestrado, desculpa. Então, um fator meu, eu sempre gostei de aprender, né? Sempre gostei, é lifelong learning, assim. Eu sou um cara que, o meu sócio brinca, cara, como é que as coisas chegam até você, né? O Márcio fala assim, pô, como é que chega? Não é que chega, é que eu fuço, né? E eu estou sempre aberto para novas coisas, eu nunca tenho uma formação, uma opinião formada, né? Eu sempre estou apto a mudar de opinião. Então, não que isso seja assim, leviano da minha parte, mas assim, eu gosto muito de saber como é que você pensa. Maneiro. Né? Então, para eu colocar como eu penso também e a gente se entender. Então, esse jeito meu de pensar e de atuar na vida acaba me trazendo muitas coisas que antes, vamos dizer assim, né? Boa. E aí o que acontece? Eu, na faculdade eu atuava já com agribusiness e aí eu fui trabalhar com uma empresa de café e dessa empresa de café eu acabei lá dentro vendo uma oportunidade, pedi demissão e montei uma distribuidora de cafés, a primeira do Brasil, de cafés especiais. E aí, 2 anos depois, essa empresa que eu trabalhava virou minha sócia, virou minha investidora. É o caminho que deveria ser normalmente. Na verdade, eu acho que assim, foi muita coragem, lógico, né? No sentido de meter as caras, né?
Era um mercado que estava começando no mundo, então aqui não tinha nada. Então, realmente, eu tinha um sócio na época, a gente foi e fez acontecer. Mas, enfim, só para contar um pouco do intraempreendedorismo, né? Que muita gente fica confundindo, né? Empreender com ter meu próprio negócio, né? Então, assim, até meu irmão, né? Meu irmão é um cara famoso aí do mundo dos negócios. Ah, é? Ele foi dar uma entrevista todo dia, ele falou assim, caras, o que é empreender, né? Empreender é a CLT que você está agora, né? Tenta empreender com ela, né? Então, eu sempre fui dessa pegada, né? Na real, fazer coisas que ninguém estava fazendo dentro das empresas que eu trabalhei. E aí acabou rodando, Michel, do tipo, de lá, montei a empresa, 10 anos depois eu vendi, fiz um sabático, aí acabei meu MBA fora do Brasil, voltei. E nessa época, toda essa história, eu convivi muito com os empreendedores da primeira bolha da web. Então, eu tinha muitos amigos e conhecidos lá em São Paulo Que pegaram a primeira wave da Web 1 com a Web 2, né? Assim, tipo, era do Orkut para o Facebook. O Facebook foi lançado, eu não lembro se a bolha estourou um pouco antes ou um pouco depois, mas foi bem nessa época do lançamento do Facebook. E aí, tanto é que o Facebook, para levantar dinheiro, demorou um pouco justamente porque ele estava recém-bolha estourada, né? E eu aprendi muito rápido como é que funcionava o marketing digital. Então, para você ter uma ideia, minha primeira campanha foi no Orkut, com e-mail marketing e filme de flash, exatamente. Então, Orkut, eu vou chutar aqui mais ou menos 2000 e... Pô, foi antes de 2010 isso daí, uma brincadeira dessa. Porque você tá sendo um cara legal. Legal pra caramba. Foi 2002. 2002, cara. Eu não tinha conhecido ninguém que tinha subido uma campanha em 2002, até esse momento. A gente subiu campanha de e-mail marketing e tal. Porque a gente fala, quando o cara tá muito avançado no mercado, só pra vocês terem uma noção, tá? Quando o cara é muito visionário, ele tava no marketing digital em 2015. 2015 o cara é muito visionário. Tipo, o cara que tava em 2015, o cara tava voando. Hoje... 2015 eu já fazia inbound marketing, cara. Porra, mano. Mas assim, porque eu aprendi marketing da forma tradicional, né? 4 P's. Preço, produto, praça e promoção. Né? Pá, aquele jeitão, né? Para alguns setores de negócio, os 4 P's é ponto, ponto, ponto e ponto. Né? Para alguns setores é promoção, promoção, promoção. Né? Para alguns é produto, produto, produto. Então, eu acabei aprendendo meio que na marra. Pode ser chamar de visionário. Eu não gosto muito desse termo, porque é o seguinte: se você está up to date com a tua profissão, você sabe para onde vai. Aí o que acontece? Muita gente nega. Muita gente fala assim, tá indo para lá, mas espera aí, não vai tão rápido, né? E eu sempre assim, como eu te falei, eu vou estudar e vou saber o que está acontecendo e fui para cima, né? Então, numa época que ninguém falava de campanha de e-mail, as campanhas de e-mail eram super complexas de fazer, era só com texto e link. E esses links geralmente quebravam para abrir. Enfim, a gente fez bastante coisa assim que eu retornei do MBA. E atendemos contas grandes, tá? Hannes Brand, Zorba, atendemos Santander, atendemos Moët Chandon, várias campanhas muito, muito bacanas. E aí, claro, era uma época que pagava bem para fazer campanha de marketing digital, né? Você imagina que eu atendia grandes agências. As grandes agências compravam da minha agência e diziam que era delas as campanhas digitais. Porque eles não tinham time de digital terceirizavam. Exatamente. E ficavam então, assim, e assim, NDAs, grandes NDAs assinados. Essas contas que eu contei, eu posso contar. Porque a agência que me contratou não existe mais. Entendi. Então, a gente acaba fazendo algumas coisas, né, do que... vamos dizer assim, as primeiras campanhas digitais de grandes marcas é sempre um aprendizado. Isso para mim é uma dor também, porque onde eu atuo hoje é muita POC, né? Muita prova de conceito. Ok, fui na frente, né? Então quem é pioneiro se fere mais, não adianta, né? Padrão. Aquele vai se rasgar no mato todo, né? Não tem jeito, mas tá dentro de mim, não posso negar isso, né? Então, de lá, cara, uma longa história. Acabei vindo para Floripa, Santa Catarina em 2013 para 2014, trabalhar como consultor numa empresa, consultor de marketing, para também incluir o marketing digital. E acabei, cara, me apaixonando pelo estado. E aí, entre idas e vindas, morei em Balneário, Itajaí, Blumenau, Floripa. E aí foi onde tudo aconteceu com o Alexandre dentro do ecossistema de inovação do estado que eu moro do Brasil. Irado. Peguei dois grandes aprendizados com você aqui. Primeiro de tudo, o cara que vocês estão vendo aqui, o Alexandre, ele veio de família de empresários, de empreendedores, galera. E nem por isso ele deixou de estudar,
de cair dentro do ensino tradicional. Então, hoje, tem muita gente falando que você não precisa fazer faculdade, que você não precisa estudar para nada, porque as coisas vão cair do céu e porque tem um moleque de 17 anos na internet que Sim. uma pessoa ficou milionária e não trabalha. Eu acho isso a maior baboseira que existe na história da humanidade, porque você não cria fundamento, você não cria base para você desenvolver outras coisas. Concordo com você. Tá? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado do que eu ouvi falar de você, reforça um pensamento que eu já tinha. E a outra questão é a questão do intraempreendedorismo. Tem muita gente que vai estar ouvindo isso daqui e o brasileiro, por si só, tem a vontade de empreender e de não depender. A gente tem esse sonho, não quero depender de outras estruturas, eu quero criar o meu futuro. É muito lindo, galera. Mas definitivamente não é para qualquer um. Você pode cair dentro, se você continuar, você vai perseverar, legal. Agora, a minha recomendação máxima, e é o que eu vi esse cara fazendo aqui, empreenda antes onde você consegue empreender. Exatamente. Empreenda dentro da empresa que você está trabalhando. Se você não consegue empreender dentro de uma empresa que não é a sua, onde já tem um monte de estrutura pré-estabelecida, onde já tem um monte de coisa, a chance de você se frustrar empreendendo num cenário onde você controla 100% é muito grande. Com certeza. Duas coisas que você falou. Primeiro, a questão de estudo, né? É bom deixar claro assim, o motivo de estudar no passado era um motivo do quê? De você conseguir ser contratado por alguém, né? Então, vamos supor, se você, eu até lembro uma época, saiu até uma tabela em alguma dessas revistas ou jornal, sei lá, de negócios assim. Se você tem faculdade, seu salário começa de 5 mil a 10 mil. Se você tem pós, de 10 a 12. Tem Se você isso. existia isso naquela época. Hoje em dia já é diferente, tá? Hoje em dia, assim, ainda mais agora que a IA está chegando com tudo, né? Então, assim, as empresas vão olhar para você e vão olhar muito mais o teu track record, aquilo que você executou no seu emprego passado, do que a tua academia. Resultado. Tá, exatamente. Não é nem resultado, tá? O resultado, ele vem, mas assim, tipo, como é que foi a construção dessa história desse cara aqui para vir trabalhar comigo, né? Maneiro. E pega muito mais hoje, Michel, a cultura do que a academia. Então tem empresa que prefere contratar. Eu conheço algumas, principalmente tecnologia. Contrata a pessoa que tem fit cultural e dá capacitação depois. Isso é muito comum. Banco é muito comum fazer isso. Exatamente. Então, assim, se alguém está procurando emprego aqui, está ouvindo, primeiro olha para se a empresa tem fit cultural contigo, né? Hoje em dia é muito fácil ver isso nas redes sociais, e tem até uns sites aí, né, que o pessoal não gosta muito, que esse funcionário metendo o pau, mas enfim, planilha das agências. Então, o que acontece? Quando você tem aí uma situação de mercado em que, isso eu não estou falando nem se é taxa de emprego nem nada, taxa de desemprego nem nada, eu estou dizendo assim, de como é que as empresas estão olhando, né? Então, por exemplo, a minha filha, ela não fez faculdade, só que ela fez, em equivalência à faculdade, ela fez pelo menos 3 faculdades. Olha só. Né? Então, ela fez curso de programação, ela se desenvolveu, que se capacitou em algumas outras coisas, ela optou por não fazer. Mas ela falou que um dia vai fazer. Uma jornada de aprendizado tá ali. Exatamente. E hoje ela trabalha para uma empresa internacional e ganha em dólar, morando no Brasil. Por quê? Ela se especializou em desenvolvimento para IA. Então, ela viu isso antes, ela foi atrás. Então, o que eu digo é importante a faculdade se você quiser seguir uma carreira em alguma coisa. Então, por exemplo, vou seguir uma carreira na área financeira. Cara, é fundamental. É fundamental, tá? Sei lá, vai fazer uma faculdade de administração ou de administração financeira, vai fazer uma pós em alguma área, né? Tararau. Área jurídica, a mesma coisa. É a primeira coisa que vão te olhar isso, né? Só que isso não quer dizer sucesso. Então, quando a gente fala, vamos agora falando do intraempreendedorismo, as empresas vão estar muito olhando hoje não só para as lideranças, mas para quem joga em time para construir algo, né? Então, se você tem espírito empreendedor, ou se você sabe fazer assim, cara, não delarga as coisas, ou commitment, né? Estou comitado com você para fazer acontecer. Elas olham muito isso hoje em dia. E na minha cabeça, o que vai acontecer é assim, ó, a IA vai substituir muita coisa. Mas ela não vai substituir, ela vai substituir mão de obra, mas ela não vai substituir a capacidade de análise e de entrega, porque isso ainda vai ter que ser, durante muito tempo ainda, imputado por nós. Capacidade de análise. Capacidade de análise mesmo. Então, nós, assim, os empreendedores, cara, a gente tem que estar o tempo todo olhando para tudo, você sabe disso. Tem que estar o tempo todo olhando para várias coisas dinâmicas do negócio, né? Pessoas, fluxo de caixa, marketing, vendas. Jurídico. Contabilidade. Então, você tem que estar o tempo todo olhando para um monte de coisa. Então, a pessoa que vai empreender, ela tem que estar disposta a fazer isso. E assim,
alinhar a expectativa com o que ela tá dizendo. Agora, assim, é errado? Não, não é. É o caminho que você vai escolher, né? Então, tem um ditado bom do Napoleão Hill que é legal. Ele fala assim, você vai conseguir tudo na sua vida, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Entende? Isso é a vida do empreendedor. Não dá para você achar que você vai conseguir construir um negócio de sucesso, e sucesso para cada um é diferente, né? Com certeza. Tem gente que o sucesso é poder tirar foto em Paris, né? E outras situações. Mas, enfim, e construir um negócio que é o sucesso para a sua vida, sem você querer pagar o preço. Você vai ter que pagar o preço. Então, de repente, não ter férias, mandar empreendedor não ter férias, ou ter férias quando dá, né? Ficar longe de casa. Trabalhar até as 10 da noite, trabalhar de final de semana, não ir no balé da filha. Então, tem certas coisas que você precisa entender que você vai ter que pagar o preço. Ah, mas se eu for diretor de multinacional, isso vai mudar? Com certeza vai ser diferente. Porque uma coisa é você desligar da empresa e ir para casa e dormir. Outra coisa é você ir dormir e não conseguir dormir. E a vida do empreendedor é assim, ele vai dormir sonhando com a capa da Forbes e acorda com o nome no Serasa. Isso. E o cara, o que eu mais escuto é, Michel, eu tô tão estressado que eu tô sonhando com o trabalho. E normalmente, quando eu falo com a pessoa que ele tá assim, ela tá numa fase da vida que é a fase de dar o gás mesmo. Sim. E eu falo pro cara, se tu queria uma frase motivacional, tu perguntou pro cara errado. Por quê? Eu acho que tem fase da vida que o cara tem que dar o gás mesmo. Sim. Pra sair da inércia, pra mudar a realidade dele. E aí, a fase pode vir em qualquer idade ou pode ter várias fases durante a vida. Então, e aí, não é linear mais. Não é mais. E assim, acabou. Não existe. Você vai ter várias microvidas suas durante a vida inteira, né? E uma outra coisa que mudou muito em relação ao que você falou da vida corporativa versus o empreendedorismo é a questão de o quanto as pessoas estão hoje abertas à mudança, né? Então, tudo aquilo que você está vendo aí na tua vida, que está tudo bem, está tranquilo, né? Minha vida pessoal e profissional, pode mudar abruptamente, porque ninguém tem mais medo de mudar de cidade. As pessoas não têm mais receio de, vou fazer aqui paralelamente um estudo, chegar lá na frente e volto de carreira, né? Então, por exemplo, eu conheço gente que era, sei lá, dentista, pivotou para trabalhar com Web3 e desenvolvimento, né? Então, assim, as pessoas estão muito mais abertas a isso. Então, a vida está muito mais dinâmica. O que isso quer dizer? Então, se você vai empreender dentro da empresa ou empreender, etc., você tem que estar preparado para, cara, capotar mesmo, porque as coisas elas vão mudar muito rápido, inclusive o teu entendimento do mercado que você está atuando, entendeu? Imagina só, do nada tem pipoca embalada, meu irmão. Imagina a vida do pipoqueiro, né? Você vai no supermercado, você compra pipoca pronta. Reparou que sumiram os pipoqueiros? Todo mundo. É verdade. Por quê? Olha só. A pipoca está no varejo. O mercado mudou. Exatamente. E o mercado está assim, ó. Está assim, ó. Né? E com inteligência artificial o negócio tá bizarro. O que você falou é muito interessante. Hoje em dia a gente tem várias mini-vidas dentro da nossa vida, né? Sim. E eu acho que hoje existe uma ânsia muito grande por mudança. Às vezes, até demais. Vou te explicar. Eu vejo muitas pessoas extremamente inquietas e quando elas começam a aprofundar em uma coisa e elas encontram dificuldades e elas escutam várias outras pessoas falando que existem vários outros caminhos, ela logo pivota e fala, agora eu vou para outro caminho. Então o digital é legal. Aí o cara começa a estudar tudo marketing digital. Primeiro obstáculo que ele encontra, não, agora é Web3. Aí ele começa a aprofundar. Não, aí alguém falou que mercado financeiro agora é o bom. Aí eu vou para o mercado financeiro. Não, quer saber? Eu quero voltar para o mercado tradicional, esse é o analista. Então, a questão das influências hoje é positivo por um lado, é negativo por outro, mas com certeza eu prefiro o mundo que a gente vive hoje do que o mundo que a gente vivia um tempo atrás, onde se eu fosse filho de pobre, eu ia morrer pobre. Se eu entrasse na faculdade de engenharia mecânica, igual eu entrei, sou engenheiro mecânico, eu ia estar até hoje desenhando engrenagem lá e dimensionando, sei lá o que, equipamento, e hoje eu literalmente posso escolher. Isso é muito bom. Uma coisa assim importante assim que você estava dizendo, foi até coincidência, né, de falar sobre as pessoas vão se informando, né? Então, isso é um problema sério hoje e um dos jeitos que eu mais gosto de estudar é escutando podcast. Eu escuto muito podcast em inglês, inclusive para treinar, né? Boa. Então, hoje, assim, eu tenho fases, né? Ultimamente eu estou estudando neurociência e biohacking, né? Então são coisas que eu sei que lá na frente pode ser que eu esteja nesse mercado daqui a algum tempo. Porque eu vou olhando, eu vou ver, eu me interesso muito pelo que está acontecendo. E uma das coisas mais estudadas agora na neurociência é a questão da distração. É a questão da mente humana agitada e distraída. E como a dopamina arrebenta todo o seu sistema imunológico.
E aí o que você falou, né? Então, por exemplo, e aí o principal inimigo óbvio é o smartphone e a rede social, principalmente Instagram. Falei, pronto. Então, Não, assim, mas então, assim, o nível de dopamina que ele solta no teu corpo é como se você tivesse o tempo todo caçando na floresta. Então, assim, o que você demora o dia inteiro, vai supor assim, você está com a tua tribo caçando na floresta. Isso é um estudo recente, inclusive, eu posso até botar o link para você botar ali depois. Beleza. O dia inteiro você está na floresta caçando, ok? Aquilo dá bastante dopamina, né? Porque você tem excitação, coisas novas acontecendo. Você chega morto no final do dia. Você tem 10 minutos. 10 minutos, a mesma quantidade. Isso acaba arrebentando a tua cabeça e aí você fica distraído. E aí você fica mais suscetível ao quê? Não tá focado naquilo que importa. Então, eu tenho esse exercício diário, né? Eu abro o Instagram de manhã e no final da tarde. Então, assim, isso e eu vou te falar, quando eu tô com o tempo livre... Desafiador. É desafiador. Então, por quê? Ele realmente alimenta nosso cérebro e assim, o dumb brain, né, que eles estão falando. Então, aí o que acontece? A pessoa está lá focada no negócio dela. Vamos supor, eu vou trabalhar no mercado financeiro, vou ser trader, tal. E aí vem o canto da sereia, porque ela está lá sendo bombardeada por informação. Então, o grande desafio é tratar a entrada, não a saída. Então, assim, como é que você trata essa entrada? Como é que você, no teu dia a dia, você se abstém de uma forma ou cria um jeito daquilo que entrar não influenciar tanto a ponto de você estar olhando, né, a loira morena, né? Então, assim... Você tem que evitar, você tem que criar mecanismos para evitar que você se prejudique na entrada. Exatamente. É o seguinte, você quer emagrecer, meu irmão, quando você for no mercado, não compra besteira. Exatamente, mas aí como é que você faz o mercado? Para mim hoje é muito mais fácil você ter força de vontade no mercado do que com o celular no bolso e no olhar. Definitivamente. Então, o que os especialistas dizem é que você deve, na verdade, ter schedules para fazer as coisas, né? E rotina absurdamente militar. Assim, ó, você tem que seguir aquilo que você se planeja para fazer. E quando a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo, não existe negócio que comece a rodar em menos de 2 anos. Né? Então, e é aquilo que você falou, a pessoa vê lá o outro empreendedor ali, o fulano ali, ó, nossa, né? Foi fácil. Nossa, olha só, foi um sucesso repentino que demorou 10 anos para acontecer, né? Então, eu tenho história, muitas pessoas em volta de mim têm histórias de sucesso. O cara tá 20 anos brincando com aquilo acontecendo, né? Então, as redes sociais, principalmente, elas maximizam aquilo que que a gente chama de sucesso instantâneo, que não existe na real. Então, é tudo uma construção. E ela não é sobre o que você aprende, não é sobre o que você põe em prática. É sobre o seu autodesenvolvimento. E é isso que pega. Porque as pessoas, elas separam, né, o profissional do pessoal e falam assim, não, eu vou dar um hard work aqui, né? Acabo com a minha vida pessoal ou explodo na minha vida pessoal, né? Então, eu vou aguentando umas coisas aqui, estouro ali. E elas não percebem que aqui interfere muito uma coisa na outra. E cada vez mais você vai ter situações em que o seu desenvolvimento pessoal ele pode, de certa forma, atrasar o seu desenvolvimento profissional até o sucesso do que você está fazendo, seja empreendendo ou numa corporação, né? E assim, eu tenho amigos do mundo corporativo, né? Cara, pós-pandemia virou um ambiente selvagem, assim. Mudou tudo mesmo. Cara, assim, tipo... Eu converso, cara, eu tenho amigos que é assustador que me vem assim, cara, assim, não é possível que isso está acontecendo na empresa que você trabalha, entendeu? Como é que você consegue atuar e ao mesmo tempo se abster? Autodesenvolvimento. Cara, vai para dentro das tuas falhas, vai para dentro da tua sombra, porque desse jeito outras portas podem se abrir ou até lá você pode melhorar o clima de onde você está, o ambiente ou de alguma forma efetivar mais coisas, entendeu? Muito bom. Então, é um aprendizado recente meu, né? Eu já tive coach no passado, hoje a gente tem uma dentro da empresa, que ela atua junto com as lideranças. Eu percebi que quanto mais eu trabalho o Alexandre, e mais o meu sócio Márcio trabalha ele, mais rápido as coisas e mais eficazes as coisas se tornam, né? E hoje a empresa é assim, a gente é 100% transparência em tudo. Dói. É aquela transparência que pouca gente hoje atenderia. Mas a gente aprendeu o seguinte, cara... Transparência hoje é dinheiro no bolso lá na frente. Não adianta você levar as coisas para debaixo do pano. Isso fica tanto para você estar empreendendo com a tua empresa ali, quanto na vida corporativa, entendeu? Legal. Muito bom, cara. Conta pra gente, porra, que aula, maneiro demais. Conta pra gente como que você caiu nessa parada de Web3, meu irmão. Esse lance foi assim. Eterno curioso, pesquisador,
Eu estava com a agência digital e aí morava lá em Blumenau. E para você entender, Blumenau é o berço da tecnologia no Brasil. A primeira software company nasceu em Blumenau. Tá aí uma novidade. É verdade, que as principais confecções se uniram, né? Que era lá o berço das confecções, as principais marcas de roupa do Brasil naquela época, década de 70 para 80, década de 80, se uniram. Elas precisavam investir em tecnologia. Então, ao invés de cada um ter a sua área de TI, elas fizeram uma só. Entendi. E ficou muito tempo isso acontecendo, né? Eles dividindo o espaço ali. E quando eles decidiram fechar aquilo e ter cada uma sua, dali nasceu a Senior, a Banner e algumas outras, que eu não me recordo agora. Então, como eu estava em Blumenau, eu respirava esse ar. Então, Quando que foi isso? 2016. Tá. 2016 para 2017. Que foi essa trajetória aqui em Santa Catarina. E assim, eu estava em Floripa, fui para lá, que eu conheci a CAT, conheci Impact Hub, me envolvi com o ecossistema daqui. Quando eu fui para lá, levei o ecossistema junto, tinha um pouco de ecossistema de inovação lá e comecei, né, a conviver com a área mesmo. E é interessante porque uma coisa que assim no Brasil a gente não dá muito valor, mas aqui eu aprendi em Santa Catarina, o valor da associação, o valor das cooperativas e como isso fomenta as coisas, né? Então, a CAT junto com a Bluesoft, que a Bluesoft é o polo CAT em Blumenau. Cada cidade acho que a CAT deve ter 12 a 15 polos. E o polo é um lugar de inovação, onde você tem os eventos, onde tem associados pagando uma mensalidade para ter benefícios. Todo mundo trabalha junto. Exatamente. Né? E aí, em Blumenau, eu acabei entrando primeiro na CIB, depois na Bluesoft, e com a minha agência digital, né? E lá eu conheci algumas pessoas tal, e conheci o Júlio Rodak, que acabou sendo meu sócio. Nós abrimos uma aceleradora de startups, junto com o Rex Coworking, que é um coworking da cidade bastante famoso. E abrimos um bate só. Quando falo um bate, é uma sessão de startups participando para concorrer. Tá. Recebemos 70 startups, apoiamos 3, e uma delas não quis entrar na aceleração. E aí eu gostei muito da solução, fiz uma proposta, eles não quiseram. 6 meses depois, o Márcio, que hoje é meu sócio, me procurou. Falou, olha, lembra aquela tua proposta? Eu não estou mais com aqueles sócios, eu gostaria da gente começar. E a gente começou a Sônica ali. E a Sônica ela foi construída como um website builder para agências de pequeno porte, mas muito antes disso, né? Só tinha competição, naquela época era só o Wix, né? Pra você ter uma ideia. Igualzinho, assim, o Wix, o nosso era melhor que o Wix, inclusive. E a gente começou a trabalhar, foi bem. Veio a pandemia, a gente acelerou, porque todo mundo queria estar dentro da internet, né? Então tinha a maioria, hoje parece piada falar, né? Que naquela época, em 2020, 50% das empresas não tinham site. É muito bizarro, né? 5 anos atrás, 50% das empresas não tinham site. Pô, senador de braçada, você estava bem posicionado. Sim. Aí a gente lançou, foi super bem em 2020, 2021 começamos a ter problema de aquisição. Custo de aquisição é quanto custa para você trazer cada cliente. Nosso custo de aquisição começou a ficar alto por causa do dólar. Se você vai lembrar, 2021 o dólar disparou. Além do dólar disparar, as plataformas digitais corrigiram o preço. Então o custo de aquisição cresceu muito e a gente começou a procurar alternativas para crescer. E dentre essas alternativas eu conheci um pessoal de uma DAO. DAO é uma organização autônoma descentralizada, que são empresas construídas na blockchain que não tem hierarquia, né? Então eu conheci o pessoal da Bankless DAO, apresentado por um escritor lá de Blumenau, pelo Rafael Buscovic, que escreveu um livro sobre Bitcoin. Enfim, conheci eles, me envolvi e a Sônica rodando de um lado, esse negócio rodando de outro. Eu me aprofundei em DeFi, que é finança descentralizada, que são operações que você faz com cripto, na verdade, né? Sim. E eu sempre olhei cripto assim, né? Num primeiro momento, com a Web3, ela vem muito com um status de anarquia, né? Do tipo, não precisa, é tudo descentralizado, não precisamos de banco. Explica um pouco disso pra galera, porque muita gente não faz ideia do que significa descentralizado. O que é Web3? O que é finança descentralizada? Vamos lá. Finança tradicional, ok? Eu preciso mandar dinheiro para ti. Eu vou na minha conta bancária, ok? Dou uma autorização da minha conta bancária para a sua. Você vai na tua conta bancária e pega o dinheiro, certo? Cripto, eu mando da minha carteira para a sua direto. Eu não tenho um banco, por isso que a gente chama de descentralização. Então você não tem intermediários na Web3, na blockchain, ok?
Claro que isso tem toda aí uma questão cultural, tem toda uma questão de enfrentamento, mas ela nasceu com esse status de anarquista, de mudar o mundo, né? Antissistema. Antissistema. O Bitcoin nasceu assim, né? O Bitcoin nasceu na crise imobiliária de 2008. Então, tem outras coisas que vão rolando ali, mas assim, o que mais me impressionou foi duas coisas. Primeiro, o status da tecnologia, como ela avançou rápido. Então, muita gente foi para a blockchain naquela época, 2021. Teve aquele hype dos NFTs, né? Então, muita gente foi para lá. A tecnologia, quando tem muita gente apostando, ela cresce muito rápido. E ela se desenvolve muito rápido. E, além disso, o poder da comunidade. Então, que hoje em dia está em voga, mas naquela época, assim, que a Web3 ela nasceu com comunidades fazendo projetos. Então, as pessoas se reuniam em nome de um bem comum, ou seja, vamos viver disso ou vamos lançar um projeto que ajude os outros ou ajude nós mesmos, né? Então a comunidade se reúne e faz acontecer. Então duas coisas que me encantaram naquela época. E como eu, de novo, né, eu vim do tradicional, né, da indústria, passei pelo serviço, varejo, digital. Então assim, aquilo eu comecei a olhar essa evolução, falei, cara, aquisição de cliente há muito tempo atrás era uma aquisição assim, papel distribuído na rua, era o homem com um negócio, um cartaz aqui, né? Agora passamos por várias fases eu sou muito curioso também sobre antropologia, né? Então, como é que o ser humano vai criando demanda e adquirindo as coisas, né? Então, uma das coisas que eu percebi foi que para aumentar a demanda ou para ultrapassar certas barreiras ou níveis, né? Então, tipo, bateu no teto do inbound marketing, por exemplo, né? Agora está todo mundo falando do quê? Comunidades. Então, por que comunidades? É mais fácil o boca a boca, é o mais orgânico, né? Você fazer uma gestão de comunidade e tal. Custo por aquisição vai lá embaixo. Mais ou menos, tá? Mas o negócio é que é mais efetivo, né? E você tem uma venda constante, vamos dizer assim. Não serve para tudo, mas tem muita gente fazendo isso bem feito no Brasil. E comunidades, eu falo filiados também, tá? Tem várias coisas envolvendo comunidades, né? E aí, naquela época, eu cheguei para o meu sócio e falei, olha, o Web2 aqui, nosso site aqui, cara, assim, a gente não está conseguindo mais tracionar como a gente gostaria. E tem um negócio chamado Web3 aqui chegando. E a gente fez uma certificação, aí vai o estudo, né? A gente é certificado em blockchain pela FIAP. Legal. Os dois estudaram blockchain. E aí a gente decidiu pivotar. Então, em 2022, a gente pivotou. Daí, pivotar, né, para quem não sabe, é quando você tem um negócio, por exemplo, fazendo algo e decide que esse mesmo negócio vira outro algo sem desistir. Isso que é importante. Não é que a gente mudou de ideia. A gente continuou sendo uma plataforma SaaS de assinatura, só que ao invés de fazer só o Website Builder, a gente mudou e virou uma plataforma SaaS para o Web3, né? Então a gente lançou no NFT Rio e aí só alegria. Aí a gente recebeu investimento, a gente começou a vender, a gente começou a tracionar, né? E esse mercado de Web3 ele foi crescendo, aí várias coisas aconteceram durante esses 3 anos, né? Mas hoje você tem dois caminhos acontecendo. Você tem um pouco de NFT ainda rolando, meme coin. Menos do que antes, né? NFT deu uma baixada? Muito. Quase não existe, mas colecionável de NFT. Mas existe meme coin, né? Eu fico um pouco satisfeito de saber disso. Por quê? Da NFT. Eu nunca entendi o lastro de uma parada dessa, da mesma forma que eu não entendo arte. Então, eu não sou referência para isso. Mas, ok. Agora, meme coin... Continua em alta. NFT, meme coin é a evolução da NFT, na real. Okay. Né? Só que a NFT tinha mais um storytelling de colecionável, de figurinha e tal. O meme coin não, é especulação pura. Ok? Então, Dogecoin. E é um movimento de comunidades, né? Então, vai uma comunidade, constrói um projeto, vai para lá para cima o dinheiro, vendeu, a hora que daí essa comunidade que criou o projeto inicial, o core do projeto ali, né? Os devs do projeto inicial olham o valor que eles querem máximo e saem. A hora que eles saem do projeto, o projeto desaba. Então é isso que é o meme coin, né? Um sistema de transferência de dinheiro de pessoas sem paciência e pessoas que querem as coisas para ontem para as pessoas espertas, no mau entre aspas, no mau sentido e que têm mais paciência do que outras. Mas eu não concordo. Eu acho que, assim, Michel, o que acontece é que aposta sempre existiu na história da humanidade. Definitivamente. Né? Então a gente tem Las Vegas, a gente tem Jogo do Tigrinho, a gente tem... então, básico do ser humano. É básico do ser humano. Claro que agora você tem ferramentas melhores para escalar. Atrair as pessoas para fazer mesmo, né?
E, de novo, quando a gente falou dopamina lá, apostar tá no nosso sangue. Perfeito. Só que, assim, tem muita coisa além de meme coin na blockchain para aposta, né? Tem, assim, Marbles Rush, que é corrida de bolinha de gude. Você vai no site, compra o token da bolinha vermelha, essa bolinha vermelha ganhar, você ganha. Exatamente. Que maneiro. Então, você tem outras coisas que estão rolando além disso, né? Entendi. Mas por que tem? Porque com blockchain fica mais fácil de fazer e controlar. Perfeito. Percebe? Entendi. E é um sistema transparente até certa medida. Então, contrato inteligente e aquela hash do contrato inteligente e também lá do token, você coloca nos scans da vida, você vê direitinho quem gerou e quem comprou e quem vendeu. É quase que uma segurança até a mais para quem está participando do... Exatamente. Então, dá para saber. Então, vamos supor, muitos projetos de blockchain, eles que são scan, tem uns que não dá para perceber, mas tem alguns que vão para o ar. O pessoal lá mesmo dá uma pesquisada, vai perguntar para a comunidade do projeto, vê que a comunidade é um monte de bot, um monte de anônimo. Entendi. Pessoal, tá com cheiro estranho isso aqui, ó, esse contrato aqui não está bem. E eles fazem uma verificação do contrato para ver se o contrato é quente, inclusive. Então, tem vários movimentos que acontecem e assim, é um mercado que já existe, ele cresce a cada ano. Mas ele é super underground, assim, ele é completamente fora do radar, porque, como você perguntou, de Web3, né, e blockchain, são 3 pilares, né? Autocustódia, então a minha carteira, meu token, ok? Então não existe, por exemplo, corretoras por aí, as corretoras não têm autocustódia. Inclusive, a partir do momento que ela pede teu CPF e teu rostinho, já é uma corretora centralizada, que é o QIC que a gente chama, já tá segurando a informação sua para ela, e ela provavelmente vai contar para a Receita o que você ganhou de dinheiro. Perfeito. Beleza? Ok. Quando a gente fala de Web3 raiz ou blockchain, a primeira coisa é anônimo. Você não precisa botar nenhum dado para ter uma carteira. A carteira tem uma seed phrase, você decora aquilo, eles pedem para você anotar no papel e botar no cofre. Ok? Você não acessa com e-mail a tua carteira, a tua wallet original de blockchain. Okay? Maneiro, não sabia. Pois é. Primeira coisa é anonimato. A primeira coisa é autocustódia. Ou seja, por exemplo, o meme coin do Trump que fez sucesso. Ok? Se eu te falar que você comprou direto da blockchain, você não comprou, assim, não é que você comprou de uma corretora, não. Você entrava lá. Direto. Da onde foi gerado. Da carteira original que fez o deploy do token. Ok? E o que isso quer dizer? Você imagina isso. Imagina um mundo sem banco. Meme coin não tem nenhum intermediário no meio. Então você imagina que assim, as taxas são muito menores do que fazer. E não tem compliance, né? Não tem como você perceber qual CNPJ, quanto que aquele ganhou, quanto que aquele perdeu, porque é anônimo. Então. Não dá para saber. Primeiro, autocustódia. Segundo, ele é anônimo. E o terceiro é descentralizado. Então, essa é, vamos dizer, a base. Os 3 pilares da Web3 originalmente. Né? Mas aí aconteceu uma situação que a gente está vendo assim, a gente está pegando o final dela. Né? Começaram a utilizar isso para lavar dinheiro. Não pouco, muito. Porque realmente é muito fácil. E rastreável. E aí derrubaram o Tornado Cash, que era um site que misturava as transações. E o governo norte-americano, né, que a gente sabe que manda no mundo, eles começaram a fazer um movimento para realmente não tomar o controle total, mas tentar de alguma forma fazer o gerenciamento dessa confusão toda que é a Web3 raiz, ok? Por quê? É um dado que eu não sei se está atualizado, mas 70% das transações de blockchain da Ethereum, por exemplo, passam pelo território norte-americano. Segundo eles, exatamente. Então eles falam assim, poxa, vocês estão pegando tudo nosso, por que a gente não tem que ganhar mais, né? Então tem várias questões rodando e aí o que acontece? Aí vem o Trump ontem e anuncia lá a reserva do Tesouro Americano em Bitcoin. Então, assim, a gente está vendo só um pedacinho, né? O topinho do iceberg. A gente não sabe o que está por baixo, né? E aí agora a tecnologia, ela tem, vamos, 2 vertentes, né? Então, a tecnologia Web3 raiz, ela está totalmente underground. Poucas pessoas falam que estão usando, né? Justamente para ser anônimo, né? Então, tem uma pessoa que mora numa favela do Rio e tem 3 bitcoins na carteira. Eu conheço ele. Olha só. Ninguém sabe quem é. Então, assim, por quê? Porque imagina falar que eu tenho 3 bitcoins na minha carteira. Né? Então, assim, beleza. Agora, assim, a tecnologia, ela é muito parruda, ela é muito boa, assim, para fazer transação financeira, né? Ela é uma tecnologia que é mais segura, é mais rápida.
ela tem um custo de implantação bem menor que tradicionalmente falando, então ela começou a invadir o mainstream. E agora as instituições financeiras estão usando blockchain em muitas coisas. Legal. Né? Então, acho que a carteira, o RG brasileiro já é em blockchain, vai ter o Drex, né? O Drex é um sistema de blockchain para o sistema financeiro brasileiro, né? Que vai ser o Real Digital, que vai chamar Drex. E tokenização de ativos. Então, validação de informação. Várias empresas estão se formando agora para virar o sistema financeiro global, virar todinho em blockchain. Ou seja, a tecnologia ficou para o mainstream, para o mercado tradicional, né, que a gente fala tradicional, tradicional e DeFi, né? Tá DeFi com DeFi, e o Web3 Underground, que a gente não sabe para onde vai, que hoje o exponente é o meme coin. É isso. O que tá virando é o meme coin. Exatamente. Legal. Explica para mim. Imagina que você hoje... tem muita gente que está assistindo a gente aqui, está em vários momentos da carreira, e eles não entendem exatamente como que isso vai aparecer para eles na vida real, na empresa que eles trabalham, como que eles podem explorar o que você falou aqui agora para desenvolver projetos na empresa, para trazer uma solução nova, ou então como se desenvolver nessa área. Então imagina que você agora entrou numa empresa, você tem o teu conhecimento de Web3, ou então você está começando, o que você estudaria, como que você abordaria isso dentro da empresa, quais são as possibilidades dentro desse mercado para as empresas tradicionais hoje? Vamos supor assim, se você atua na área financeira, né? Aí eu aconselho estudar blockchain desde o básico, né? Os princípios de blockchain, tem alguns cursos pagos, alguns de graça. E depois que você estudar a base, você entende aonde você quer se aplicar, né? Porque você tem especialista em criptoativo, você tem tokenomics, você tem alguns aspectos, né, de stack, né? Qual stack você vai utilizar, qual é o tipo de wallet que vai ser implantada, se é custodiado ou autocustódia. Então, tem certos aspectos que você tem que primeiro aprender a base. Aprende a base de como funciona. Faz um curso básico de blockchain. Perfeito. E dali para frente, e vai ser assim que você estiver começando a se atuar ali, você já vai perceber qual rumo você quer dar, entendeu? Se a tua pegada é mais matemática, se a tua pegada é mais desenvolvimento, perfeito, ou até realmente fazer assim, eu quero coordenar time de tokenização, alguma coisa assim, beleza? Isso aí é o básico. Aí, uma outra assim, se você não está na área financeira, né, na minha opinião, a blockchain vai virar isso, é só financeiro. Não vai ter aplicação para outras coisas que para escala, vamos dizer, né? Vão aplicar para algumas coisas do tipo, tem já uma etiqueteira de show no Brasil que ela já faz o ingresso NFT, né? Mas assim, ninguém sabe. Você compra, não aparece muito. Não pegou a escala. Até pegou, mas assim, é muito back-end, né? Tá lá atrás, então não é uma coisa que você vai usar, vou trocar meu ingresso com você. Eles ficaram de botar um marketplace para você trocar ingresso, mas não aconteceu ainda. Então, tem que entender que fora o mercado financeiro, os outros tipos, aí estou falando no mercado Web 2 ou no mercado tradicional, as outras aplicações de Web3 e blockchain ainda não tracionaram muito, né? Teve promessas que foram abandonadas, né? Tipo... programa de fidelidade em Web3, né? Por exemplo, a Starbucks colocou no ar e tirou, a Lufthansa ainda está, e a Nubank também, ela botou no ar e tirou o Nucoin. Né? Então, assim, qual o motivo disso? O motivo é que é uma tecnologia cara para manter, não é barato. Ou você mergulha de cabeça ou não faz. Então, na minha visão, ela vai ficar muito tempo, aí nos 2 a 5 anos aí, focada mais no mercado financeiro e tudo que isso quer dizer, né? Desde a parte de stablecoins, a tokenização de ativos, validação de dados pessoais, segurança, verificação, etc, etc. Legal. Agora, assim, isso se você for curioso nesse sentido, né? Eu sugiro até mais, assim, se alguém está hoje querendo estudar algo que pode ajudar a própria carreira, é inteligência artificial. Vai saber o que quer dizer isso e como aplicar no seu dia a dia, né? Como é que isso acontece. Inclusive, já tem inteligência artificial tokenizada e tudo mais. E a blockchain, ela acabou migrando agora para uma coisa essencialmente back-end mesmo. Então, assim, ela é uma infraestrutura tecnológica para algumas aplicações, né? Entendi. Então, é isso. Show de bola. Alexandre, quais são os cargos, cara, na prática mesmo? O cara quer começar a trabalhar com isso, ele quer mirar numa carreira disso. Qual é um cargo
a empresa contrata o quê? Um coordenador de Web3? É um analista de Web3? É um analista de DeFi? Qual que é o nome? O nome Web3 não é tão usado assim no mercado financeiro, né? É mais assim, especialista em criptoativos, vamos dizer assim, a área de tokenização, gestor de tokenização de ativos, né? Especialista em blockchain. Boa. Isso na área financeira, né? Não é tão... Qualquer banco hoje tem, né? Então, você vai lá no LinkedIn, tá lá assim, tarará, quem é o cara aqui, do blockchain do Santander, do Bradesco, sempre tem. Você vai encontrar a pessoa. Né? Agora, nos outros mercados, doesn't matter. Então, assim, na minha opinião, né? Então, quando você vai atuar, por exemplo, na área de marketing ou na área de negócios de uma empresa, que você vai trabalhar com assets digitais, né? Tipo, eu estou trabalhando numa corretora, né? A corretora vai ter um especialista nisso. Se a corretora trabalhar com assets tokenizados, primeiramente, todo mundo vai ter que entender de blockchain lá dentro, né? Então, não é um cargo, né? E para mim é uma especialização da área financeira, como qualquer outra. Então, eu quero agora pivotar, o meu negócio vai começar a entregar ativos tokenizados, né? Então, é outra situação, né? Porque assim, até para entenderem bem, assim, ativos reais, né? Você fazer um investimento em renda fixa ou renda privada, ok? Você vai no banco, compra lá token de CDB, RDB, aquele monte de coisa lá, um token de um recebível, né? Uma carta de consórcio. Então, você vai lá e faz seu investimento do jeito que o banco está te oferecendo. Qual que é a diferença para a blockchain? A primeira diferença é que você consegue fracionar sem limites. Então, por exemplo, você consegue pegar uma cesta de recebíveis, por exemplo, de, sei lá, R$1 milhão, você consegue fazer token de R$100 para investir, entendeu? Ele é super fracionável. Entendi. Né? Então, tem corretoras grandes que já estão fazendo isso, né? Recebível, crédito carbono, imóveis, né? Então, assim, dependendo do asset, dependendo de qual tipo de ativo, você consegue destrinchar ele de algumas formas diferentes, ok? Isso é uma coisa. Então, no fundo, a pessoa que vai entender de fazer isso dentro de uma empresa é um especialista em cripto, em tokenização, entendeu? E isso já tem bastante acontecendo no mercado e com a vinda do Drex, com certeza vai dar uma acelerada nessa carreira, vamos dizer assim. Entendi. Mas, em suma, tem que ser uma pessoa que entende bastante do mercado financeiro e também bastante de cripto. Mas a base é a blockchain. Entendeu? Então, não sei muito assim se tem... Vai ter um cargo assim, especialista Daqui em cripto, a pouco eles inventam tokenizador, master, sei lá. Esses nomes aí, né? Bom demais, meu irmão. MHD, tokenizer, sei lá, né? Não, hoje tem nome pra... Hoje, cada dia que a galera me manda assim, Michel, esse cargo aqui, eu falo, cara, eu nunca vi na minha vida. Mas vamos dar uma olhada, porque nascem cargos todos os dias. Sim, sim. Bom demais. Meu irmão, pra gente ir finalizando, eu quero saber qual que é a tua definição de sucesso. Primeiro é se conhecer. É o autodesenvolvimento. Se você tem a liberdade de ir para dentro de você mesmo, assim, de verdade, né? E assim, para cima dos teus traumas, para cima das tuas áreas de sombra, dos teus pontos positivos, negativos, né? E isso eu falo como se fosse assim, como um parque de diversão. Não estou falando de você ir no psicanalista tomar Rivotril, não é isso, né? É tipo... E esse é o sucesso que você vai ter na vida, né? Chegar no final da vida se conhecendo. Que legal. E infelizmente a humanidade te empurra para outro lado. A humanidade te empurra para você ter um monte de máscara, para você... sucesso é aquilo que eu vi o outro fazendo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, para mim, é ter a liberdade. E é difícil, tá? Por quê? Você ser você mesmo, você tem que abdicar de algumas coisas na sua vida. Né? Principalmente daquelas verdades que criaram sobre você. E para ter essa liberdade, cara, você tem que ter tempo, recurso e principalmente poder ter uma identidade, entendeu? Tem que ter coragem. E a coragem, ela tá ali, mas assim, mais do que coragem, não adianta você ter coragem e ser assim, um Highlander, né? Sair dando porrada, esquece, não vai. Você tem que ir lá, né? Meditação, terapia, respiração, muita pesquisa e leitura. Eu acho muito legal, né? Isso é um movimento, assim, como eu te falei, que eu gosto da antropologia. Repara o número de mulheres colocando o livro Café com Deus Pai no coisa. Minha noiva, porra. Então, assim, Minha noiva falou, quero ler este livro. Eu falei, meu Deus. É um livro de autodesenvolvimento. É um livro de autodesenvolvimento. Estamos lendo todos os dias. E vou te falar, pega ela antes
e agora, não sei quanto tempo que ela está lendo, e ver como ela está como pessoa, né? Claro, através de Deus, né? Eu tenho bastante espiritualidade também, né? Vou na missa, toda segunda eu tenho o Terço dos Homens lá em Jurerê, mas assim, isso é uma parte, né? Espiritualidade, mas quando Deus te chama, cara, Ele não te chama para você ir lá só botar o joelho no chão e orar. Ele chama para você ir aí dentro, meu irmão, assim, tipo assim, quem é você, cara? Quem é você, né? O que você está fazendo da vida, né? E a gente acaba fazendo muito estrago na própria vida e na dos outros, né? E principalmente quando você é líder, como você, que você vai se mexendo assim, sem ter certeza da tua própria identidade. E aí você acaba confundindo o teu ego com aquilo que você deve ser. Isso é uma confusão. Então, para mim, sucesso mesmo é chegar lá no final e falar assim, cara, eu sei quem eu sou. E eu sei quem eu sou, eu posso ser um pescador, velho. Eu posso pescar. Eu não quero mais nada. Eu não quero nem ter carro, né? Então, um dos meus irmãos é um cara que ele é um cara que foi buscar a identidade dele quando ele era muito jovem. Então, hoje, ele é DJ em Barcelona, vive de música, tá super bem. Você fala com ele assim, ele é um cara comprometido com a vida, ele ajuda os outros, está sempre parceiro, um cara muito legal, mas ele não tem a ambição que os outros têm de tipo ter imóvel, narará. Não que seja errado, mas eu acho que é isso que é sucesso para mim, né? É do tipo, cara, eu tenho a liberdade de buscar o verdadeiro Alexandre todo dia. E daí vem muita coisa acontecendo. Por que acontece? Porque você acaba fazendo aquilo que te faz bem, não aquilo que os outros acham que te faz bem, entende? Perfeito. É mais isso do que outra coisa. Gostei demais dessa definição, meu irmão. Maneiro. E para a gente finalizar, Alexandre, hoje você já está num nível profissional que, pô, as pessoas... Eu particularmente olho e falo, pô, eu quero ser assim um dia, eu quero chegar num nível desse, muito legal. E sabendo tudo que você sabe hoje, cara, se você pudesse olhar pro Alexandre de 20, 30 anos atrás, que estava começando a tua carreira meio perdido, se imagine numa situação com milhões de possibilidades diferentes, o que você falaria para esse cara? Qual o caminho que você seguiria? O que você faria da tua vida? O que você estudaria? Por onde que você iria? Cara, a primeira coisa é calma. Calma, né? É aquilo que você falou, a gente é propenso do ser humano querer colher sem plantar, né? Então, teve uma época da minha vida que a minha velocidade não é normal. Então, muita coisa ao mesmo tempo rolando, eu sei que se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de, sabe, pera, deixa acontecendo, vamos ver, vamos, né? Então, isso é a primeira coisa, a primeira dica que eu me daria, né? Do tipo, né? As coisas não são da noite pro dia, né? E nessa vertente também tem uma questão assim, nunca deixa de entrar profundamente no assunto que você quer dominar, né? Nós temos um problema muito sério hoje em dia que é essa questão das coisas superficiais, né? Tem um influencer que eu sigo bastante, né? Vejo os vídeos de YouTube dele, que é o Jurandir Fonseca, que ele faz vídeos sobre filmes. E ele falou uma coisa muito legal. Ele fez uma análise sobre os filmes do Netflix, que hoje em dia eles são feitos para você ouvir, não para você ver. Oh. Por quê? Porque é para você lavar a louça ouvindo, né? Então, isso é muito ruim, porque a gente está se acostumando com coisas superficiais, né? E a gente acaba lotando o nosso tempo livre dessas coisas superficiais. E na hora de dar um deep, ou seja, entrar realmente profundamente naquilo que a gente precisa, a gente acaba deixando isso para um segundo nível, né? A gente fala assim, não, tal, e aí você nem percebe, né? Então, por exemplo, quando eu tenho que estudar, cara, eu desligo tudo, tô lá, tal, isso é outra coisa que eu falaria para mim no passado. E como eu tenho facilidade de acesso à informação, e não acesso, né? Como eu sou muito, eu vou atrás de muita coisa, né? Não só na internet, né? Isso que é importante dizer, né? Porque eu faço muita pesquisa no Google, meu Deus, é outra coisa. Eu gosto principalmente de receber informação através da palavra, né? E perguntar. Eu acho que em alguns momentos da minha vida lá atrás, eu devia ter parado para pesquisar mais um pouco, né? Então, tipo, vamos dar um deep aqui, vamos aprofundar antes de dar o próximo passo, né? Hoje eu sou mais cauteloso. Hoje eu me cerco assim do tipo, eu tô com todas as informações na mão? Não tô. Tá. Quanto eu posso arriscar em cima disso? Legal. Acho que a maturidade vai trazendo isso pra gente, né, Michel? Legal. Daquilo que eu vou, né? E eu vejo muita gente confiando muito no autodidatismo. Sou autodidata, eu vou pra lá, vai indo pra floresta assim, né? Toma cuidado que lá pode ter um leão, né? Então, tipo, é isso que eu falaria, essas duas coisas, né? Mais paciência, mais calma, mais cadência.
E a cadência é a mãe do resultado, né, cara? E aqui do outro lado, vai mais profundo, precisa mais profundamente as coisas antes de realizar, antes de começar. Baita lição. Alexandre, meu irmão, muito obrigado, tá? Quero te agradecer aqui, sei que você tem 1 milhão de coisas para fazer. Fala pra galera onde é que a gente te encontra, como que a gente te encontra, LinkedIn, Instagram, o que você tiver aí de rede social, beleza. empresa. Beleza. LinkedIn é Alexandre Adolio, ADOGLO, acho que eles vão escrever aqui embaixo. Isso. Acho que no Instagram também é Alexandre Adolio e o site da Sônica é sonica.xyz. Em Web3 a gente não usa .com nem .com.br, né? Então, sonica.xyz para diferenciar. E é isso, estou à disposição aí. Perfeito. Obrigado pelo convite, adorei. Tamo junto. E, precisando, é só Prêmio de chamar. muitos. Beleza, Valeu, cara. Falou. Valeu. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão. Bom demais. Pô, cara, gostei.